Talvez tu tome tua vitamina de manhã, teu psicofármaco, ou vários. Um remedinho pra ansiedade, um chazinho de camomila, uma maçã por dia pra manter o médico longe. Aquela pseudocienciazinha nossa de cada dia. Mas no início do século XX, 1900 e pipipi, todos os males eram curáveis, ou pelo menos essa era a propaganda, com algo poderosíssimo. Não é Rivotril. Eu tô falando de radiação. Sim, ingerida, tomada de guti-guti. Oi, tudo bem? Espero que teu dia esteja sendo maravilhoso. Eu sou a Nath Fel e hoje eu vou te contar o caso do Eben Byers. Um homem que era garanhão, esportista, socialite, e ele virou um homem com partes do corpo se desmanchando. Tipo plástico derretendo com fogo. Não façam isso em casa, crianças. Então, se tu é novo por aqui e gosta de true crime, acontecimentos interessantes, picantes e bizarros na história da humanidade, mas não só, se inscreve no canal, que recém nasceu. Se quiser poder me apoiar, este é o meu Apoia-se e eu tenho uma loja de camisetas. Atenção, este conteúdo pode ser perturbador, a descrição do espectador é aconselhada. Vamos falar de rádio. O elemento químico. O raio-x foi descoberto em 1895, mas ainda não se sabia como que acontecia. No início do ano seguinte, 1896, com o pessoal, a comunidade científica vibrando com a nova descoberta, o Henri Becquerel teve conhecimento sobre o raio-x em uma reunião de cientistas na Academia Francesa de Ciência. Ele já estava estudando sobre a fosforescência, que é a capacidade de alguns elementos de emitir luz, mesmo no escuro. A partir da reunião, então, ele passou a estudar se havia alguma relação entre a fosforescência e o raio-x. Ele pensou que talvez os materiais fosforescentes que ele estava estudando, como por exemplo sais de urânio, podiam emitir algum tipo de radiação como as que ele viu no raio-x se expostas à luz solar. Ele fez um experimento com objetos enrolados em papel preto em cima de placas fotográficas, colocando o material fosforescente em cima. Após várias horas no sol, essas placas mostraram sombras desses objetos. Num dia nublado, quando ele não conseguiu colocar as placas no sol, ele descobriu que o mesmo acontecia no escuro. E testando outros materiais fosforescentes, ele viu que eles não tinham o mesmo resultado, descobrindo então que essa radiação vinha apenas do urânio. Outros materiais radioativos foram descobertos em seguida, e 2 anos depois foi a vez do rádio. Em 1898, a maravilhosa da Marie Curie e o marido dela, o Pierre, adoro poder falar de uma mulher foda e na hora de falar do homem, falar o marido dela. Risos. Eles estavam processando urânio e quando fizeram a separação, viram que o que sobrou tinha mais energia do que o urânio. Então eles descobriram mais 2 elementos radioativos. Um eles chamaram de polônio e o outro, rádio. A partir disso, a Marie também cunhou o termo radioatividade. O que é radioatividade, Natália? Breve explicação técnica, tá? Porque vai ser importante entender isso, mas eu vou explicar de uma forma bem para leigos e burros como eu. Pelo que eu dei uma estudada, e me corrijam se eu estiver errada, radioatividade é a emissão de partículas ou energia por átomos instáveis. Calma, não assusta. Como assim átomos instáveis? Essa instabilidade, se liga no momento professora de cursinho, é como se eles estivessem doidinhos, desconfortáveis dentro de si, e para tentar se organizar, eles acabam soltando partes de si. Essas partes são a radiação. Essas radiações são chamadas de ionizante e são divididas entre alfa, beta e gama. A alfa é a menos penetrante e pode ser barrada por uma folha de papel. A gama, a última que eu falei, é a mais penetrante e pode ser bloqueada só por uma parede bem grossa de concreto ou camadas espessas de chumbo. Como eu falei, se eu falei alguma bobagem, me corrija nos comentários e eu tenho certeza que em um mês eu não vou lembrar de mais nada disso. Cérebro de TDAH. Então a Marie, o Pierre e o Henri Becquerel dividiram um Nobel em Física em 1903 por desenvolverem a teoria da radioatividade. Logo, os Curies perceberam que o rádio e a radiação ionizante tinham um potencial terapêutico. A Marie promoveu o raio-x e, para a Primeira Guerra, ela desenvolveu carros radiológicos. Com eles, cirurgiões podiam fazer raio-x de soldados feridos no meio da guerra. Esses carros foram apelidados de Petit Curie, pequenos Curies. Ela também visitou hospitais, promovendo o uso do rádio para tratamentos de tumores, quando ela e o marido descobriram que o rádio destruía células doentes mais rápido do que destruía células saudáveis. Marie muito kinga, né? Inclusive, um parêntese, eu recomendo muito o episódio da Marie Curie do canal Nostalgia, do Felipe Castanhari.
E como a gente sabe, com o rádio e a radioatividade, a Marie revolucionou a ciência e a medicina. Mas não é aí que acaba o nosso vídeo, né? Porque lá pelo início do século XX, a popularidade do rádio aumentou muito, mais rápido do que medidas de segurança. A verdade é que na época a percepção da segurança era muito maior do que a realidade. O público e até alguns cientistas viam a radiação como algo quase inofensivo, sem saber que era extremamente tóxica e cumulativa. Ainda não se falava em níveis de segurança. Tanto que muitos cientistas que mexeram direto com esses materiais adoeceram ou morreram de doenças que hoje muitos cientistas e médicos atestam que veio da radiação. E claro, se os cientistas que tinham contato direto com esses elementos adoeciam, imagino o que podia acontecer com o público em geral. Foi nesse contexto e no fascínio com o brilho que ele emitia e no boom do rádio, na popularidade, que ele passou a ser vendido como cura milagrosa para tudo. De dores, má circulação e cansaço, a impotência e rejuvenescimento da pele. Então a pseudociência estava fazendo festa, e lá por 1910, um farmacêutico francês criou algo que ele chamou de microcurriterapia. Na verdade, é mild radiation therapy, que seria um pouquinho de rádio, uma quantidade leve de rádio como terapia. Inspirado na radioterapia que trata o câncer. Ele acreditava que uma microporção de rádio podia estimular células e aumentar sua energia. Só que a radioterapia não é feita de forma contínua, e existe uma quantidade específica e segura de rádio. Não é o cliente que escolhe quanto e quantas vezes coloca no corpo. É claro que não existia nenhuma comprovação científica para o que ele estava criando. E assim criou-se uma reação em cadeia. Logo, o mercado ficando cheio de produtos com rádio espalhados por aí. Em 1917, uma empresa chamada Radior lançou uma linha de cosméticos. Uma nova e surpreendente melhoria aplicada como um auxílio à beleza. Aprenda como a incrível energia do rádio provou ser uma bênção para a pele humana. Feito a partir da prescrição de um especialista em pele de Paris. Muito convincente. Seu grande sucesso é obtido por suas propriedades radioativas e seus agradáveis efeitos emolientes e estimulantes para a pele. Nossa, tua pele tá um glow. Miga, tu tá radiante. Opa, peraí. Caiu tua orelha. Isso, a longo prazo, causou muitos danos para esses indivíduos. Na mesma época, foi usado como tinta luminescente e um dos usos mais famosos dessa tinta foi em relógios. Lembra do caso das garotas do rádio? Elas eram trabalhadoras em uma fábrica e expostas a níveis muito altos de radiação entre 1917 e 1920 e poucos, e infelizmente acabaram falecendo. Se quiserem, eu trago um vídeo sobre em outro momento. Mas também teve a ingestão do rádio de forma terapêutica. O Eben Byers nasceu em 1980 e era um socialite rico que estudou na Yale, foi diretor em uma empresa de elétrica e presidente na indústria do pai dele, que trabalhava com aço. Nepotismo! Uma das maiores empresas de aço. Dizem que ele era um homem de várias mulheres, ele curtia a vida e o que a vida tinha de bom para oferecer. Além disso, ele também gostava de esportes. Ele andava a cavalo e jogava golfe na Yale. Em 1902, com 22 aninhos, o Eben foi nomeado campeão de golfe amador. E é basicamente só isso que a gente sabe sobre a juventude dele. Paralelamente, antes de seguir, a gente precisa falar sobre William Bailey. O Bailey nasceu em 1884, 4 aninhos depois do Eben, perdeu o pai cedo e foi criado com a mãe, ele e mais 8 irmãos. Eles tinham pouco recurso financeiro, mas mesmo assim ele conseguiu entrar na Harvard. Ele não concluiu o curso, mas isso não impediu ele de se apresentar para o mundo como doutor. Ele até inventou um diploma na Universidade de Viena e todo mundo acreditou. Já começou a vida um pouco mau caráter, eu diria. E isso se comprova ao saber que ele era bom nos negócios e nos golpes. Em 1912, ele vendia carros que nunca seriam entregues, operando em uma fábrica que não passava de um galpão vazio. Criou um tônico contra a impotência, também falso. Ele foi preso por fraude, teve negócios fechados, respondeu a vários processos e recebeu multas altíssimas. Então ele era um charlatão, um mentiroso, um aproveitador de pessoas que inventava e vendia remédio. Ótima combinação para um falso médico. E ele regurgitava a pseudociência. Show! Nos anos 1920, o Bailey, então, encontrou a moda perfeita para explorar: o rádio. Enquanto a Marie Curie estava usando o rádio para fazer um serviço para a humanidade, o charlatão William Bailey, que sabia aproveitar hypes, fundou laboratórios e lançou diversos produtos radioativos supostamente rejuvenescedores e energizantes. Soluções para o banho, produtos de beleza, higiene bucal
e também o radioendocrinator, ou radioendocrinador, algo assim, para colocar sob as glândulas endócrinas. Um exemplo de uso era o seguinte: coloque o radioendocrinator no bolso deste adaptador com a janela voltada para cima, em direção ao corpo. Use este adaptador com qualquer jockstrap. O jockstrap, na época, era usado para fazer exercício, com a etiqueta de pano voltada para frente. Isso posiciona o instrumento sob o escroto, como deve ser. Use durante a noite. Aplique a radiação conforme indicado. A dose de radiação dele era cerca de 2.000 microsieverts por hora. Para vocês terem uma ideia, tá? A dose de microsieverts que nós somos expostos anualmente, em geral, é de 3.000. E o limite regulamentado para trabalhadores expostos à radiação é 20.000 microsieverts anualmente. Este negocinho era 2.000 por hora. E a indicação ainda era para dormir com isso. Podiam pelo menos ter feito de tecido e não de metal para ser mais confortável. E enfim, chegamos ao nosso objeto de estudo, o Redditor. O Bailey passou a indicar avidamente o produto mais famoso que ele criou, um tônico para saúde vendido como Elixir da Vitalidade. Nesse frasquinho do Redditor tinha um líquido à base de rádio. Era uma infusão de sais de rádio 226 e 228, diluídos em água. O Bailey dava a garantia de que o Redditor, abre aspas, é inofensivo em todos os aspectos. E ele receitava isso para tudo quanto é tipo de coisa. A promessa do Redditor era de curar 150 doenças, moléstias e afins. 150. No Museu da Radiação tem até um kit que é uma caixinha e dentro tem um radioendocrinator mais um Redditor. Redditor não parece nome de rede social? Pelo jeito, Bailey não aprendeu nada sendo preso por fraude. Ele não estava nem aí, ele sabia que ele podia ganhar uma fortuna sendo uma pessoa desprezível. E então ele apresentava o Redditor para médicos com um panfleto feito exclusivamente para eles, caso eles quisessem adquirir e dar para os seus pacientes. Será que tinha lugar para passar no pulso, tipo o folhetinho da Avon? No panfleto ele dizia que todos os médicos tinham que adquirir e, abre aspas, observar sua ação em sua prática clínica e ver por você mesmo as possibilidades com este novo agente naqueles que são chamados de casos sem esperança. E ainda prometia que, abre aspas, as águas com rádio vão se provar uma revelação, mesmo quando usadas em condições que até então falharam em responder às outras formas de terapia. Se tem uma coisa que é certa é que eles iam ter uma revelação da boa. Na época, os médicos acreditavam que a causa de 90% das condições de saúde, de transtornos a câncer, eram causadas por uma disfunção nas glândulas endócrinas, vide radioendocrinator. E, de fato, hormônios têm papel, sim, na regulação de crescimento, humor, metabolismo, mas hoje a ciência nos mostrou já que existem outras causas, como, por exemplo, a genética. No panfleto, o Bailey dizia que nenhum remédio era tão efetivo em mostrar resultado na tal da regulação glandular. E o Redditor era anunciado como uma solução para tosse, gripe, transtornos psiquiátricos, melancolia, dor de cabeça, diabetes, anemia, asma, epilepsia, condições cardíacas, vou precisar dos dedos dos pés, reumatismo, cocô preso, artrite, gota, pressão alta e, é claro, a tão temida disfunção erétil. O Dr. Bailey vendia muito o Redditor como afrodisíaco, o que quer que afrodisíaco seja. No folheto dizia: revitaliza a matéria orgânica e, como tal, é superestimulante. A água de rádio é conhecida há muito tempo como um poderoso afrodisíaco. Isso se deve, sem dúvida, à estimulação das glândulas suprarrenais. Este método de tratamento tem obtido um sucesso incomum no tratamento da fraqueza sexual, impotência, frigidez, diminuição da libido e outras aberrações sexuais. Estão nos descrevendo nós com o efeito colateral do antidepressivo. Esse sucesso era atribuído à ativação da tireoide e outras glândulas, e dizia curar outras coisas. Mulheres pouco desenvolvidas. Segundo o panfleto, a mulher pouco desenvolvida tem um desequilíbrio glandular geral bem evidente, fraca, pálida, apática, sem energia e vitalidade. Nós a percebemos nervosa, tensa, irritável, com dores de cabeça frequente, neuralgias, perturbações digestivas, constipação, melancolia, ciclo menstrual pobre, aparência ruim e frequentes erupções na pele. Nenhuma glândula parece ter culpa, mas os ovários sempre estão envolvidos. Passando pelo tratamento com água de rádio, a situação muda em poucas semanas.
a pressão sanguínea é elevada, o pulso aumenta e a taxa metabólica basal escala rapidamente, indicando uma estimulação glandular geral. Será-se foi um homem que escreveu este panfleto? Cara, a mulher não podia, e ainda não pode, ter uma TPM em paz. Cólica, flutuação hormonal completamente normal, que toda mulher tem, mas que vocês querem colocar pra baixo do tapete porque vocês não gostam de mulher. Inaceitável. Tome aqui a sua dose diária de radioatividade. E eu tenho certeza que aqui eram mulheres sem um real problema de saúde, sendo levadas ou obrigadas pelo marido a ir no médico porque eles não gostavam que a mulher não estivesse sempre com um sorriso na cara e com a barriguinha no fogão. O Redditor era vendido por mais ou menos $1, o que na época era bastante coisa. Era considerado um remédio que só os mais abastados podiam comprar. E nessa época, 1 grama de rádio era muito caro. Seria o equivalente mais ou menos a $120 mil de hoje. Então o investimento do Bailey tinha que valer, e ele vendeu o Redditor para milhares de médicos. É estimado que entre 1925 e 1930, ele tenha vendido 400 mil potinhos. Nesse folheto tem diversos depoimentos de médicos. Então, se existe depoimento de médico, tudo que está escrito nele é verdade, né? E se tem médico, é porque o Bailey era só um ingênuo de boa fé que acreditava na ciência, né? Além dele, os médicos que davam isso para os seus pacientes também eram todos santos, todos completamente inocentes, certo? Claro. Só que, não, gente, o Bailey ele tinha um histórico e a comunidade médica sabia o que era o rádio. O caso das garotas do rádio, por exemplo, o julgamento, tava rolando ao mesmo tempo e era aquela coisa assim super comentada e que tava nos jornais. Existe médico escroto, né, gente? E como eu já falei, o doutor Bailey já tinha sido preso por fraude e escambau. Na época, as agências de propaganda se preocupavam mais em policiar propaganda do que em proteger os pacientes dos colaterais. A FTC, Federal Trade Commission, uma agência que protege consumidores e promove competição no mercado, não agiu contra o que tinha dentro desses produtos em si, mas sim contra quem vendia tônico radioativo sem informar os níveis de radioatividade no rótulo. Em 1927, o Eben Byers, nosso golfista e amante das mulheres, que agora estava com 47 aninhos, estava voltando para casa depois do tradicional jogo anual de golfe entre a Harvard e a Yale, e estava rolando uma festa pós-jogo nos vagões, e quando o trem deu um solavanco, o Eben caiu de uma parte de cima de uma cama estilo beliche e machucou o braço. Nas semanas seguintes, ele começou a sentir bastante dor. Ele sentiu dor muscular e um esgotamento. Isso estava atrapalhando o desempenho dele nos esportes e, segundo rumores, sexualmente também. Então, em Pittsburgh, o Eben foi um médico para tentar resolver esses problemas, senão ele ia acabar tendo que largar os esportes. E adivinha o que o médico tinha lá nos armarinhos dele para receitar para o Eben? O Redditor. E aparentemente o tratamento do Eben funcionou. Ele recuperou a mobilidade do braço e do ombro e também a libido. Então, nos 2 primeiros anos, ele supostamente sentiu efeitos maravilhosos. Se era algum possível placebo ou algum efeito estranho da radiação no corpo dele antes de dar ruim, eu não sei. Talvez já estava anestesiando as coisas. Mas ele estava muito satisfeito. E aí entra o adicto, né? Ele estava tão feliz com os resultados que ele passou a tomar até 3 potinhos de Redditor por dia, somando 6 microcurries de radiação diários. E ele tinha que compartilhar esse tônico milagroso com mais pessoas e mandou caixas para colegas, namoradas, e deu doses do Redditor até para os cavalos dele, tadinhos. Parecia meus colegas da arquitetura que ficavam passando Ritalina um pro outro. Lá por outubro de 1930, quando ele já tinha virado 1.400 potinhos de Redditor, num período de 2 anos, tá? Ele deu uma pausa no Redditor. Ele estava sentindo alguns colaterais. Mas é claro que nada que vem com um rótulo de água radioativa vai terminar bem, né? E para falar sobre isso, a gente precisa entender brevemente, tá, o que o rádio faz no corpo quando ingerido ou inalado. Porque dos elementos radioativos que a gente tem na natureza em boa quantidade, o rádio é considerado um dos mais tóxicos. Na tabela periódica, os elementos são organizados em grupos por similaridade. No grupo 2, o dos metais alcalinos terrosos, a gente tem 6 elementos: o berílio, o magnésio, o estrôncio, o bário, nosso amado, mas temido rádio e o cálcio. O rádio e o cálcio compartilham propriedades químicas parecidas e o corpo se engana tratando o rádio como cálcio.
E o que o corpo faz com o cálcio? Manda direto para os nossos ossos. Por isso, a exposição ao rádio por inalação ou ingestão é extremamente perigosa, muito mais do que a exposição externa. Com essa confusão, rádio sendo visto como cálcio, ele recebe sinal verde para se incorporar e se depositar na estrutura dos nossos ossos. Mas, diferente do cálcio, o rádio não está ali para fortalecer nada. Ele começa a emitir radiação sem parar. Essa radiação atinge nossas células, danificando o nosso DNA, começando pelos ossos e, aos poucos, atingindo os tecidos próximos. Primeiro, os ossos sofrem. Ficam fracos, podem desenvolver osteoporose, ficam quebradiços e parte do tecido ósseo pode morrer, o que é chamado de osteonecrose. Pois é, bem pesado. Esses dias, tá? Eu vi uma camiseta com o título Posso Lamber, com uma estampa de tabela periódica, e na legenda diz o que acontece se tu lamber cada um dos elementos. 1, claro, vai fundo. 2, talvez, não é a melhor das ideias. 3, por favor, não faça isso. E 4, te vejo do outro lado. E dependendo da loja que tu compra essa camiseta, o rádio tá no te vejo do outro lado, que, né, é o certo. Ou, pasmem, no claro, vai fundo. Gente, não lambam elementos radioativos. Agora vocês sabem, hein? O Eben estava ingerindo 6 microcurri. E ele ingeria isso todos os dias. E essa carga radioativa, ela tem efeito cumulativo. As garotas do rádio, só para dar mais um exemplo, elas ingeriram uma quantidade que varia entre centenas e milhares de microcurri por ano. Se a gente fixar esse valor anual em 100 microcurris, o Eben batia essa quantidade delas, que elas ingeriam em um ano, em 17 dias. E mesmo se a gente pegar o valor maior de 1000 microcurris, no pior dos casos das garotas do rádio, o Eben batia 1000 microcurris em 166 dias. Então o Eben foi no médico para falar sobre os colaterais que ele estava sentindo. Ele mandou que ele já não estava mais se sentindo revigorado, que ele estava sofrendo com dores de cabeça intensas, dor de dente e falta de apetite. Assustado, ele decidiu interromper o uso do Redditor, mas infelizmente já era tarde. Em casos graves de envenenamento por rádio, os dentes começam a ficar soltos, as gengivas cheias de infecção, de abscessos e os dentes começam a cair. O tecido ósseo começa a deteriorar e vem as fraturas espontâneas sem que a pessoa precise cair ou algo do tipo. Além da dor de cabeça e muscular, pacientes nessa situação relatavam dores nos ossos, articulações e coluna. Então o rádio destrói as células da medula óssea, levando a uma produção deficiente de glóbulos vermelhos e brancos, causando cansaço, palidez e maior risco de infecção. Em alguns casos são relatados problemas neurológicos como confusão mental, insônia e irritabilidade. A pele pode começar a ulcerar, ter necrose cutânea ou inflamações localizadas em áreas próximas ao local de acúmulo de rádio. E assim os sintomas vão piorando progressivamente ao longo de meses, anos, já que o rádio permanece nos ossos e emite radiação continuamente. E quando o Dr. Joseph Steiner, especialista em radiologia, viu o Eben em 1931 e ele reclamou de dores de cabeça lancinantes, uma pontada assim muito forte, e de perdas de dente, o especialista observou que os sintomas dele eram muito similares aos que as garotas do rádio também sentiram. Ele estava exibindo sintomas graves de intoxicação por rádio. E ele observou que, além das perdas de dente e das dores lancinantes, o Eben estava com muita deterioração óssea e danos no crânio. Infelizmente, não havia tratamento médico capaz de reverter os danos e, como falado, eles só iam progredir. Para piorar, tá, é relatado que, após interromper o uso do Redditor, ele volta a utilizar o medicamento em um esforço para aliviar os sintomas persistentes e a piora progressiva. Infelizmente, né, essa decisão só contribuiu para o agravamento das condições de saúde dele. Na mesma época, a FTC, Comissão Federal do Comércio, como eu tinha falado, começou a disputar a alegação de que produtos com rádio não faziam mal e também partiu para cima do Bailey. Pouco tempo antes, em 1928, as garotas do rádio finalmente venceram uma batalha legal, embora algumas já tivessem falecido, servindo combustível para essa ação da FTC. Em setembro de 1931, a FTC pediu para o Eben testemunhar no tribunal, mas ele já estava muito doente, então um advogado, Robert Wynne, foi até ele para pegar esse testemunho pessoalmente.
Quando ele viu o Eben, ele ficou horrorizado. Abre aspas. Jovem em sua idade, mentalmente alerta, ele mal conseguia falar. Sua cabeça estava envolta em bandagens. Ele havia passado por 2 cirurgias sucessivas, nos quais todo o maxilar superior, exceto por 2 dentes da frente, e a maior parte do maxilar inferior foram removidos. Todo o tecido ósseo restante no seu corpo estava se desintegrando lentamente, e buracos estavam se formando no seu crânio. A verdade é que o Eben estava se esvaindo, parte por parte, enquanto ele suportava dores muito fortes que atormentavam ele 24 horas por dia. A osteonecrose estava em estado avançado e o corpo do Eben inteiro estava cedendo radiação diante dos próprios olhos dele. Hoje a gente tem alternativas que podem ser tentadas e, dependendo do caso e do nível de radiação que a pessoa foi exposta, pode ajudar. Mas na época nada podia ser feito. Existe essa imagem que muitos aqui já devem ter visto, mas eu sinto desapontar. Não existe foto do Eben pós-Redditor. Essa foto, na real, é de alguém que passou por situações parecidas e ela vem de uma documentação médica sobre cirurgia plástica e cirurgia maxilofacial. Mas com a descrição que a gente tem do advogado e do Robert, eu imagino algo muito parecido. Sem a parte de cima, de baixo do maxilar e só com os 2 dentes de cima. Eu definitivamente imagino algo assim, ou até pior, por causa dos buracos no crânio. Então eu acho que essa imagem ainda tem força para exemplificar os tipos de dano que ele viveu, que outras pessoas também viveram, desde que a gente deixe claro que não é ele, para não propagar desinformação em troca de like. Dia 5 de março de 1932, 5 anos depois de começar a tomar o Redditor, o Eben Byers faleceu. Na autópsia, os médicos constataram que o câncer tinha se espalhado para os ossos e formado abscessos no cérebro dele. Descobriram também que ainda restava 36 microgramas de rádio no corpo dele, que é uma quantidade bastante impressionante, pensando que só 2 microgramas acumulados nos ossos já pode ser fatal. O corpo do Eben era tão radioativo que, para o enterro, o caixão precisou ser revestido de chumbo, que é capaz de reduzir significativamente a emissão da radiação. Na época da morte do Eben, a FDA, que é uma agência nos Estados Unidos responsável pela regulamentação e supervisão de alimentos e medicamentos e afins, ainda não regulava sobre radiação e venda de produtos radioativos. A morte do Eben foi um ponto de virada. A FTC intensificou as investigações e a atenção pública se voltou para o Bailey. Ele tentou seguir promovendo os produtos dele à base de rádio, mas a pressão pública e científica aumentou muito. Em resposta às crescentes preocupações, o Bailey fundou o Instituto do Rádio, em Nova York, onde ele continuou desenvolvendo e comercializando dispositivos que utilizavam radiação e tentou se manter como médico. Ele insistia que era impossível o rádio fazer mal, que o Eben não tinha falecido por causa do Redditor e que ele era um homem forte, saudável, que usava os mesmos produtos e que não acontecia nada com ele. Mas esses esforços não impediram a queda vertiginosa da reputação dele e do fechamento das empresas. As investigações e regulamentações eventualmente levaram ao fim da era dos produtos radioativos vendidos como tônicos e cosméticos. E o Bailey se tornou um exemplo de charlatão que levou as pessoas à morte e destruiu a própria credibilidade. A tragédia do Eben, por mais horrível que tenha sido, abriu os olhos de todo mundo para os perigos da radiação ingerida ou inalada, fortalecendo a ciência, as leis e ajudando a nos proteger contra a pseudociência e a ganância comercial. O público finalmente começou a entender que água radioativa, tônico energizante ou qualquer produto desse tipo com rádio não era milagre sem veneno. O Bailey morreu em 17 de maio de 1949, aos 64 anos, vítima de câncer de bexiga. Posteriormente, em 1970, o corpo dele foi exumado para estudos científicos. Os estudos mostraram um corpo devastado pela radiação, indicando que ele mesmo tinha sido vítima do que criou. O corpo do Eben foi exumado antes, em 1965, para estudarem os efeitos da radiação quando o corpo já está, há muito tempo sendo um corpo. Mas o rádio tem meia-vida de 1.600 anos. E ele ainda estava muito radioativo, 2 vezes mais do que eles imaginavam. É claro que isso ensinou ainda mais a comunidade científica. A radiação sempre me causou medo e, ao mesmo tempo, muito fascínio. Eu lembro que um ex implicava comigo porque eu deixava sempre o celular no bolso ou apoiado no meu corpo e eu tinha medo de micro-ondas. Mas a gente aprende, e hoje eu entendo mais o que é radiação ionizante. Hoje a gente convive com a radiação de forma relativamente segura. A gente entende os limites, temos órgãos reguladores e protocolos de segurança. Mas é curioso pensar que algo
invisível e silencioso consegue causar tanto estrago se usado sem cuidado. Então bora se cuidar, né? Nada de reator nuclear caseiro, nem de sair lambendo coisa por aí. E aqui se encerra nosso mergulho na loucura radioativa do início do século XX. Espero que tenham curtido. Deu bastante trabalho, o vídeo parou várias vezes e eu tive que começar de novo. Mas eu deixo uma dúvida. Será que hoje nós estamos realmente mais seguros? Ou só trocamos o veneno da radiação para os agrotóxicos? Ou talvez para outra coisa? Talvez algo que a gente ainda nem percebeu? Será que daqui a algumas décadas alguém vai olhar pra gente e pensar: meu Deus, eles usavam isso como se fosse normal? E o que seria isso? Se cuidem, se comportem. Um beijo pra Marie Curie, pro Eben Byers, pra Xuxa e pra vocês.